Olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje eu vou responder uma pergunta fantástica, que foi colocada abaixo do último vídeo, né? Sobre essa questão de 100% de responsabilidade. Muitas pessoas têm dificuldade de entender essa questão de 100% de responsabilidade, né? Tudo que ocorre no seu campo de percepção é responsabilidade sua. Se alguém lhe faz o mal, é responsabilidade sua. Se alguém faz o mal a outra pessoa, é responsabilidade sua. Se você liga a televisão, né, e vê uma notícia, é responsabilidade sua. Você está projetando aquilo de alguma forma. E eu sei que isso é difícil de engolir. E essa pergunta que foi feita, ela ilustra isso brilhantemente, né? Vamos responder isso. Eu vou dar 3 respostas diferentes, 3 respostas complementares, ok? Então, antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café histórico, acho que é o último golinho que está aqui dentro. Forte sem açúcar e delicioso como a vida deve ser. Então, vamos em frente, né? Primeiro eu vou ler a pergunta para você. A pergunta é de Visson Vilelli e é uma pergunta fantástica. Visson, valeu, né? Eu acho que essa pergunta ela resume a dúvida de muita gente. A pergunta é a seguinte: desculpe, mas não consigo entender. Um ladrãozinho entra numa casa. Nessa casa tem uma garota. Ele violenta a garota. A responsabilidade é da garota? Não entendi. Então vamos lá. Eu vou ler novamente a pergunta para lhe dar a primeira resposta, ok? E a primeira resposta é: a mente adora usar a imaginação. Se você quiser despertar a consciência, se você quiser enxergar a realidade, se você quiser, sabe, poder soltar, apagar e limpar tudo que, né, todas essas bagagem emocional que a gente junta durante a vida, né? Não entre nessa história da mente de fazer suposições, né? Eu digo, fuja de supositórios, né? Supositório não é legal, né? Não aceite supositórios na sua vida. E por que é um supositório? Por que é uma suposição? Porque você coloca assim, né? Um ladrãozinho, né? É um artigo indefinido, ou seja, um ladrão imaginário, né? Um ladrão genérico. Entra numa casa, numa é preposição com artigo indefinido, em uma, né? Uma casa imaginária. Nessa casa tem uma garota, novamente artigo indefinido, né? Uma garota imaginária. Ele violenta a garota imaginária, a responsabilidade é da garota imaginária? Né? Não entendi. Eu vou ler novamente, né? Colocando imaginário onde cabe. Então, um ladrãozinho imaginário entra numa casa imaginária. Nessa casa imaginária tem uma garota imaginária. Ele violenta a garota imaginária. A responsabilidade é da garota? Não entendi. Sabe, a mente, quando ela não quer aceitar uma coisa, ela começa a inventar coisas, ela começa a criar coisas. Eu vou lhe dar um exemplo bem concreto. Ontem, na hora do almoço, né? Minhas 3 filhas menores, elas não gostam muito de dormir, né? Elas não têm insônia nem nada, elas apenas... Sabe aquela coisa da criança dormir a noite todinha e acordar no outro dia? Elas não fazem isso, né? Tem outra característica das minhas filhas. Elas nunca tomaram uma mamadeira na vida, né? Nem leite. Leite é uma coisa que aqui em casa, né, a gente não é muito amigo de leite, não, né? Leite entra aqui em casa ocasionalmente, muito ocasionalmente, né? Nós não somos muito amigos de leite. As minhas filhas, elas mamam no peito até os 2 anos, 2 anos e 4 meses aproximadamente. E quando chega aos 6 meses, elas começam a comer, né? Elas não comem papinha, a gente não processa a comida, a gente dá comida sólida, né?
Eu me lembro, Bia, uma das primeiras alimentações dela com 6 meses foi cuscuz com mocotó. Nós levamos ela para uma pediatra, muito boa, por sinal, né? Ela tinha 6 meses, ela já está com 9 anos, e a pediatra chegou e disse, minha netinha, quando fez 6 meses, eu dei para ela cuscuz com mocotó. A gente adora cuscuz com mocotó, de vez em quando a gente vai para a feira, compramos cuscuz com mocotó, e fizemos cuscuz com mocotó, claro que um pouco mais de cuidado, com o tempero, com tudo, né? E ela comeu cuscuz com mocotó, adorou, come até hoje, né? Clarinha, quando começou a comer, né? A gente colocava lá, né? Ela com 6 meses, foi assim que ela começou a se alimentar, né? Colocou lá a cenoura inteira, a batata inteira, o chuchu inteiro, o pedacinho de carne inteiro, tudo inteiro, e ela pegava a cenoura e, né, começava com os dentinhos que estavam nascendo, começava a comer. Então, minhas filhas, elas se alimentam muito bem e nunca comeram fórmula. Eu nunca comprei uma lata, né, desses pó que para preparo, que as pessoas acham que isso é comida para criança, né, ração para criança. Nunca comeram isso. Nunca comprei, né? Elas comem comida de verdade, né? Claro, né? Com devido cuidado, né? Comida preparada para elas, mas sem processar, sem amassar, né? Comida sólida. Bom, a conversa que estava ontem na hora do almoço era o seguinte: tia Sônia estava dizendo assim, se desse papinha para as meninas, se desse mamadeira para elas, elas dormiriam. Minha mulher imediatamente começou a citar uma série de amigas dela que dão papinha, que dão, né, tudo isso para a criança, e a criança também não gosta muito de dormir. Aí tia Sônia, imediatamente, ela disse, não, mas tem que ver como é o preparo dessa papinha. Né? Aí eu perco a paciência, sabe? Porque isso em inglês a gente chama de moving the goalpost, é assim, é mover o gol, né? A pessoa está com dificuldade de acertar o gol, aí de repente você acerta um chute no gol, aí você pega o gol e move, né? Então primeiro era porque tinha que dar papinha, que a gente nunca deu, nem vai dar, né? Aí, não, mas tem pessoas que dão papinha, aí agora tem que ser o preparo da papinha, né? E se disser, não, é o mesmo preparo, a pessoa vai dizer assim, não, mas tem que ver o horário que dá a papinha, a quantidade que dá a papinha, a temperatura que dá a papinha, né? Enfim, a mente, ela, quando não quer, quando ela bota, ela, né? É isso, então é isso. Não adianta. A mente vai sempre arrumar uma desculpa para, né, continuar pensando o que está pensando. Então, fuja de situações imaginárias. Fuja de suposições. Fuja desse tipo de coisa, né? Você nunca vai vencer o ego. Se você for discutir com o ego, né, ele... né? É como jogar xadrez com pombo. Ele derruba as peças, caga no tabuleiro e sai de peito inchado cantando vitória. Não adianta. Ele vai sempre vir, né? Se, por exemplo, se eu respondesse essa pergunta, que eu vou responder, a mente, ela vai vir com uma outra suposição, né? Não, mas se, né? Aí se você responder, a mente vai vir, não, mas se, vai sempre vir com a nova suposição. Então, não aceite, chegue para a mente e diga assim, me traga um caso concreto, né? Então, a primeira resposta que eu daria seria essa. A segunda resposta, eu vou imaginar que não seja um caso imaginário, ok? Então, eu vou imaginar que seja uma situação real. E eu vou ler novamente sua pergunta como se fosse uma situação real, né? Desculpe, mas não consigo entender. Um ladrão entra na casa tem uma determinada garota, essa determinada garota é violentada e a responsabilidade é da garota, e eu vou lhe dar uma resposta que talvez você não goste. Sim. Sim. Eu quero esclarecer isso. Sabe
quando eu vivo dizendo que não gosto, não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade. Eu estou falando, e isso vai ficar mais claro na terceira resposta que eu vou dar, ok? Então, fique aqui comigo, tá? Eu sei que tem, né? A revolta, o ego se revolta, a mente se revolta, né? Mas sim, se o ladrão entra na casa, violenta a garota, é responsabilidade dela, sim, ok? A culpa é do ladrão. A culpa não é dela. O ladrão é culpado. Primeiro, ele não é um ladrãozinho. Ele é um porco, um estuprador, ok? Se eu estivesse na casa, e eu tivesse uma arma de fogo, eu daria um tiro nesse cara sem problema para matar. Paulo César, eu daria um tiro para matar. Mexa com uma mulher na minha frente, né? Desse foco, estamos falando de violência sexual, né? Eu acho que essas pessoas, né, só tem um caminho para elas, ok? E é responsabilidade nossa. Tudo que ocorre no nosso campo de percepção é responsabilidade nossa. Isso não isenta culpa. O ladrão é culpado, o estuprador é culpado. Quem faz o mal é culpado pelo que faz. É culpado. Ele não é responsável, ele é culpado. Foi claro? A garota ela é responsável. O cara é culpado. Tá certo? E como é que você age numa situação dessas? Você toma as providências necessárias contra essa pessoa, né? Vivemos no mundo real. Deus criou um mundo real para nós vivermos. Nós vivemos no mundo real e nós tomamos providências reais, ok? Então, infelizmente, a resposta é sim. Nós somos responsáveis por tudo que ocorre na nossa vida, ok? Agora eu vou lhe dar a terceira resposta. E na terceira resposta você vai entender como somos responsáveis, tá certo? Então preste muita atenção. Eu vou ler novamente sua pergunta. Desculpe, mas não consigo entender. Um ladrãozinho entra numa casa, nessa casa tem uma garota, ele violenta a garota e a responsabilidade é da garota. Não entendi. Preste atenção. Por que a pergunta foi essa e não outra? Eu vou lhe dar um exemplo de outra pergunta. Desculpa, mas não consigo entender. Um ladrãozinho entra numa casa e nessa casa tem uma garota. Ele pede para a garota entregar para ele um abacaxi. Ele abre o abacaxi, tira todo o conteúdo do abacaxi, o miolo do abacaxi, transforma o abacaxi no chapéu, bota na cabeça e sai pulando, dizendo que é o Zorro. Né? Por que a pergunta não foi essa? Porque a pergunta não foi, por exemplo, desculpe, mas não consigo entender. Um ladrãozinho entra numa casa, nessa casa tem uma garota, ele entrega um buquê de rosas para a garota e diz a ela que ele quer transformar a sua vida e ser o príncipe encantado dela. Por que você não fez essa pergunta? Porque a pergunta foi essa aqui. Por que você imaginou essa pergunta? E a resposta é porque esse tipo de coisa está dentro da gente. Está entendendo? Esse tipo de situação é uma situação que você teme. É uma situação que mexe com você. É uma situação que é possível. Você imaginou uma situação verossímil. Verossímil significa algo plausível de acontecer, algo possível de acontecer, algo que você teme que aconteça. Se é algo que você teme que aconteça, é porque essa realidade, essa possibilidade existe dentro de você. Se essa possibilidade existe dentro de você, você vai projetar ela aqui fora.
Então, nós projetamos o que nós tememos. Na Bíblia está escrito, o que eu mais temia, eis que o que eu mais temia me sucedeu. Medo, temor, é uma das forças co-criadoras mais fortes, né? Se é algo que você deveria soltar, nós todos deveríamos soltar, é o medo. Nós constantemente co-criamos aquilo que nós mais tememos. Por quê? Porque nós estamos constantemente com aquilo na nossa mente. Nem que seja inconscientemente. Ah, mas eu não estou com isso na minha mente. Inconscientemente está. Tanto que, quando você assistiu o vídeo, você pensou isso. Muita gente pensou isso. O ego, né? Ele sai com essas coisas imaginárias. Por que ele sai com essas coisas imaginárias? Porque essas coisas estão dentro da gente. Né? Passou pela... Não, mas e se for um caso de uma... Né? Tá entendendo? Se o cara né, vai assaltar e mata alguém, é responsabilidade minha, né? Assaltar e matar alguém é algo que está no seu inconsciente, está no nosso inconsciente, está no meu inconsciente. Você está entendendo? Então, como é que nós projetamos isso? Porque ela é responsável, porque de alguma forma ela projetou aquilo. Ela é responsável? Não. Ela é responsável, eu sou responsável, você é responsável, nós somos responsáveis por esse tipo de situação ser passível de acontecer no mundo. Né? E esse tipo de situação acontece no mundo. Né? Esse seu caso foi um caso imaginário, mas foi um caso imaginário baseado em coisas que estão dentro da gente, coisas que a gente vê no mundo e que a gente está projetando. Está entendendo? Então, se não existisse esse programa dentro de você, esse tipo de situação não passaria pela sua cabeça. E como tem esse tipo de situação dentro da gente, nós projetamos isso no mundo. Né? A solução para isso, não entre em desespero, não se debata, não adianta. Né? Olhe, quando vier o ego trouxer um pensamento desses, a mente trouxer um pensamento desses, você diz, eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Então, as 3 coisas que eu sugiro para você. Toda vez que a sua mente, o ego, ele começar a trazer suposições, situações imaginárias para a sua mente, medos imaginários do que possa, né, acontecer numa determinada situação na sua casa. A gente passa o dia com isso, né? Sua namorada, seu namorado, sua mulher, seu marido, seu chefe, né? Liga para você e diz assim, precisamos ter uma conversa muito séria, pronto. Né? Sua cabeça já começa a imaginar 1001 coisas, né? Essa conversa vai ser sobre o quê? Vai ser sobre isso, vai ser sobre aquilo, vai ser... Ai, meu Deus, né? É o quê? É o quê que você quer conversar, né? A gente já começa a pensar nas piores coisas. Então, chegue para sua mente e diga, não, corta isso, né? Você está criando coisas na sua cabeça e solte, apague e limpe, né? A segunda coisa é saber que sim, é responsável. Né? As coisas mais horríveis, nós somos responsáveis sim. Né? Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós não precisamos. Se você quiser despertar, se você quiser transformar a sua vida realmente, radicalmente, né? É assumir a responsabilidade. E terceiro, é saber que se essas coisas estão passando pela nossa cabeça, é a prova que estão dentro da nossa cabeça. Né? Aí você diz assim, mas como é que eu sou responsável por isso? Porque passa pela sua cabeça. Porque você teme isso, porque está dentro de você, você está projetando isso. Ok? Solte, apague, limpe. Beleza? Né? Aqui embaixo, comentários. Ok? Gostou do vídeo? Compartilhe. Eu espero que fique mais claro. Eu não estou dizendo que é fácil de engolir isso, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa.
só é difícil para o ego. O ego, tem coisa que o ego não vai engolir. Não tente racionalizar. Né? Quem está racionalizando é o ego. Quem está querendo entender é o ego. Sua consciência já entende isso. Um grande beijo. Deus lhe abençoe.